Vamos lá, o nosso Quinta Pauta começando. Quinta Pauta de hoje, vamos trazer aqui o nosso querido Marcelo Rocha, ele que vem hoje como nosso comentarista do programa, também o Paulo Schneider, empresário, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Então vamos lá, vamos trazer essa notícia aqui que está chamando muita atenção, até pelo envolvimento dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, enfim, né? A gente está vendo que tem uma movimentação muito grande dentro da esfera da oposição do Donald Trump nos Estados Unidos, querendo impeachment dele, porque começou uma guerra sem autorização do Senado, enfim. Então, a gente teve o exemplo da Venezuela também, que todo mundo está falando, poxa, isso aí foi abuso de poder, passaram por cima da ONU. Então, fica aqui esse nosso comentário, né? Porque essa notícia atinge diretamente o Brasil, porque foi direcionada para o Brasil. O que está acontecendo? O governo dos Estados Unidos deve anunciar daqui a alguns dias a designação das facções brasileiras, primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. A informação foi divulgada ontem pelo portal UOL e teria sido obtida com fontes de dentro da administração americana ou que são próximas ao Trump. Segundo o site, a documentação relacionada aos dois grupos já foi finalizada no Departamento de Estado e passou por análise de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos, que deram aval ao material. O processo segue o mesmo modelo usado recentemente para classificar outros grupos criminosos da América Latina como organizações terroristas, como o Cartel de Jalisco, do México, e o Trem de Aragua, da Venezuela. Após a conclusão da análise interna pelo órgão chefiado pelo secretário Marco Rubio, o documento deve ser enviado ao Congresso americano e publicado no Registro Federal, etapa final do processo. Esse trâmite deve levar cerca de 2 semanas no máximo. A designação oficial como organização terrorista estrangeira, né, no caso o FTO, que é a sigla em inglês, implica uma série de sanções. Entre elas estão o congelamento de ativos nos Estados Unidos, a proibição de acesso ao sistema financeiro americano e veta qualquer tipo de apoio material, como fornecimento de armas por cidadãos ou empresas dos Estados Unidos. O combate ao tráfico internacional de drogas, tratado como uma das prioridades da atual administração americana, foi tema de um encontro realizado no último sábado, dia 7, em Miami. Inclusive, reuniu líderes conservadores da América Latina. O evento foi chamado de Shield of the Americas, ou seja, Escudo das Américas, na tradução. Segundo o portal UOL, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro teria atuado nos bastidores para estimular a classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O governo do presidente Lula tem se posicionado contra a designação das facções brasileiras como organizações terroristas. Autoridades brasileiras argumentam que PCC e Comando Vermelho não possuem motivação política ou ideológica, característica que, segundo a gestão petista, geralmente é associada ao conceito de terrorismo. Outro ponto alegado pelo atual governo brasileiro é uma suposta preocupação com possíveis impactos sobre a soberania brasileira, especialmente diante do risco de maior atuação de forças americanas em operações contra o crime organizado na região. Vamos começar aqui com Paulo Schneider. Paulinho, o Brasil, vamos lá, bem dizer, não está fazendo nada. Isso há vários governos, né? Inclusive, vamos deixar bem claro, passou por governo de direita, passou por governo de esquerda, tivemos aí até o próprio Derrite como o nosso secretário de segurança do governo do estado de São Paulo. E, quer dizer, muitas ações foram feitas, mas efetivamente o combate ao crime organizado deram lá umas, vamos dizer assim, umas rasteirinhas aqui, umas rasteirinhas ali, foram para cima, empresas, descobriram várias empresas, mas parece que em determinado momento, quando vai se aprofundar mais, quando chegar ali perto da Faria Lima, aí o negócio para e volta para trás. Então, vontade tem, mas não tem um modus operandi para combater justamente essa grande célula aí que o crime organizado representa no país hoje, que combustível, rede de farmácia, postos de gasolina, supermercados, quer dizer, está enfronhado aí em todos os serviços que nós temos aqui a nível Brasil. Você acha que por
faltarmos com nossas obrigações, no caso governantes, os Estados Unidos seria a melhor saída para o Brasil nesse momento, para tirar o crime organizado da evidência? Ó, Santiago, eu sou a favor, né, da denominação dessas facções como grupo terrorista, mas eu vejo também um pouco de hipocrisia do governo norte-americano nesse setor. Eu vou até explicar o porquê. Vamos lá. O México faz fronteira com os Estados Unidos. O México é um país que tem a maior restrição de armamento civil quase da América Latina. Pouca gente sabe disso. O México é proibido o porte de arma. É que nem o Brasil aqui, só que piorado ainda. Só que onde as armas entram? Pelos Estados Unidos, pela fronteira mexicana. Foi feito um levantamento do DEA norte-americano sobre os armamentos que existem nos grupos, né, narcotraficantes do México. 85% do armamento é norte-americano. Eu estou falando, 85% do armamento é norte-americano. Não é chinês, não é soviético, não é cubano, não é venezuelano, não é nada disso. O armamento que equipa os narcoterroristas do México são norte-americanos. Então, quer dizer, os americanos também que tem que dar o seu lado, né, da fronteira ali, tem que fechar. Não adianta nada você vir para cima dos narcoterroristas mexicanos, mas em compensação você está vendendo armas e munição para eles. Então, ponto, né? A gente tem que colocar também aí os pingos nos is das coisas. Não é bem assim. Né? Os Estados Unidos também não são o santinho nessa guerra aí entre o narcotráfico e o cidadão de bem. Né? Então, a indústria norte-americana é que fornece grande parte dos armamentos que estão lá no México. Outro ponto. Eu acho importante essa classificação justamente para os governos norte-americanos, para ter uma maior restrição financeira dos ativos que estão dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, que estão sendo aplicados lá ou que estão sendo feitos negócios com empresas até norte-americanas. Então, muitos das nossas facções criminosas fazem negócios aí legais, com empresas legais, com empresa norte-americana. Então, isso teria que ser investigado também. Então, ia doer também na carne dos norte-americanos. Agora, quanto à estrutura que se fala tanto, o Brasil não tem estrutura nenhuma para combater o narcotráfico. Essa que é a realidade. Se a gente for perguntar para a nossa polícia militar ou para a nossa polícia civil aqui do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, o policial militar sai com um fuzil e 2 carregadores que tem que dar satisfação para o comando de quantas munições ele foi usada numa troca de tiro. Então, quer dizer, é uns absurdos dos absurdos. Né? Coisa que o governo norte-americano ou os países mais sérios, você troca tiro e dane-se. Né? Não existe essa... Não estou dizendo dane-se assim, mas não existe esse controle absoluto que existe aqui. Então, quer dizer, o policial militar que sai aqui, ele sai já restritivo já no seu armamento. Né? Já sai com desconfiança do governo, né? Já sai desconfiar. O próprio governo, a própria Secretaria de Segurança Pública já está desconfiando dos seus agentes por não darem todo o equipamento, todo o necessário para eles defender a população. Existem vídeos do cartel mexicano que um soldado do cartel mexicano, daquele novo cartel Jalisco, um soldado do cartel tem $100 mil de equipamento. Você sabe o que é $100 mil de equipamento? Eles têm equipamento de primeira grandeza, eles têm equipamento que os SEALs norte-americanos usam, entendeu? Eles têm equipamento que só tropa de elite norte-americana usam. Eles usam equipamentos eletrônicos para bloqueador de sinal. Então, quando eles vão invadir determinadas casas, ou matar alguém, ou fazer alguma coisa, eles têm bloqueadores de sinais miniaturizados, que eles bloqueiam os sinais do celular de quem está por perto. Eles conseguem bloquear o sinal daquela região toda, para não chamar mais ativos, ou para não chamar, por exemplo, a polícia nesses ataques. Então, quer dizer, é um negócio altamente sofisticado. Nós estamos falando de equipamentos que um soldado do narcotráfico mexicano tem, que é $100 mil. Então, é muito dinheiro envolvido. E é aí que está essa hipocrisia. Nós temos que ver se o governo norte-americano vai realmente honrar com o outro lado. O outro lado qual é? Tem que fechar a torneira dos armamentos. Os armamentos, eles não saem da Colt, não saem da Smith Wesson, não saem da Ruger,
não sai da Glock norte-americana para o México de graça. Alguém está fazendo essa intermediação. E é muita arma para fazer só passando no carro, ou só passando dentro de porta-mala de van. Não, nós estamos falando de importações que muitas vezes são até legais, que empresas norte-americanas estão fazendo para o México. Então tem que ser tomado muito cuidado, que esse negócio aí é uma via de mão dupla, né? Então eu acho que tem que ter tanto a parte do governo norte-americano restringindo a venda de armamentos para esse tipo de facções e indo para cima mesmo das indústrias bélicas norte-americanas, em contrapartida, o outro lado é o combate real aqui do narcotráfico aqui dos países da América do Sul e da América do Norte e do México. Essa é a realidade. Então tem que haver essa contrapartida e eu sou totalmente a favor dessa denominação. Ô, Paulo Eduardo Costa, vamos aos relatos que existem. Por exemplo, agentes da SWAT, já alguns anos atrás, vieram saber como é que a polícia do Rio de Janeiro combate o crime organizado nos morros. Quando eles viram como é feito, eles falaram: vocês são loucos, tô fora. E não ficaram, né? Foram embora. Paulinho deve saber disso. Quer dizer, porque é uma coisa assim assustadora, tenebrosa. É uma coisa que o cara tem que ter um parafuso a menos mesmo, né? Falando português bem claro, só para bom entendimento. Claro que a gente não está chamando ninguém de louco. É uma coisa, o cara tem que ter sangue nos olhos, como diz, né? Vendo esse lado, a gente, ao mesmo tempo, vai para os Estados Unidos. Lá existe hoje todos esses cartéis que eles querem combater aqui. E eles dizem que a culpa é justamente da América do Sul, da América Latina, do México, enfim, que formaram esses cartéis. E que eles são grandes lá, porque são células que simplesmente foram exportados. Agora eu pergunto para você, se os Estados Unidos não dá jeito nesses cartéis dentro de casa, e quer vir cortar a cabeça dessa célula fora de casa, que já é mais difícil, você acha que esse tiro pode sair pela culatra? Ou eu digo, será que eles vão conseguir mesmo combater isso? Claro que a gente sabe que eles têm um exército muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, com esses exemplos da própria SWAT ficando de cabelo em pé quando veio para o Brasil, para enfrentar o crime organizado nos morros do Rio de Janeiro, como é que você analisa? Será que o Trump está dando mais uma fora, como na guerra do Irã, que achava que ia ser uma guerra de 2, 3 dias, e já estamos aí há 8 dias? Como é que você interpreta isso, Paulo? Tem que ter mais, como vou dizer, mais investigação, mais formação e menos política nessa história? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter tecnicidade nesse processo. O Trump, inclusive, é um comandante terrorista. Ele é um canalha, um cara sem caráter, um cara sem palavra, um cara autoritário, de extrema direita, impositivo. Sabe quem está fazendo terrorismo? O grupo do ICE, que está perseguindo estrangeiros e se arvora o direito de invadir propriedades, de quebrar vidro de carro, de arrancar pessoas de dentro dos seus automóveis e propriedades particulares, como se eles fossem acima da lei. Isso é terrorismo. E o próprio presidente americano está praticando esse terrorismo. Tanto que ontem, Minneapolis, Washington, Filadélfia, Chicago, Nova York, San Diego, Boston, milhões foram às ruas. É só procurar a imprensa americana protestando contra as decisões estúpidas e imbecis do Trump, que é um causador de conflito em todo lugar que ele passa. Você vê o prejuízo que ele está causando efetivamente a nós, brasileiros, e a todo mundo, por conta dessa desastrada invasão do Irã, que agora está fechando o Estreito de Hormuz, a guerra está plena, o petróleo vai subir, o gás vai subir, tudo vai subir, vai gerar inflação, e o Brasil vai tendo inflação por conta de um problema que ele não causou. É muito triste. Com relação ao fato de ser terrorismo, o narcoterrorismo é uma palavra que existe. Ela já define que o tráfico de drogas, a base da venda das drogas, porque a base do PCC e do Comando Vermelho, agora eles estão diversificando com tanto dinheiro que criaram, estão comprando postos de gasolina, estão comprando propriedades para poder justificar o dinheiro gelado, digamos assim. Mas a base é o tráfico de drogas, portanto, já são organizações terroristas. O narcotráfico nada mais é do que a ligação ligada ao tráfico de forma de impor a sua vontade. Terrorismo mesmo, por si só,
é ato violento cometido por pessoas ou grupos a fim de causar medo e danos materiais ao Estado ou à população, que é esse caso especificamente. A Enciclopédia Britânica diz que é o uso sistemático de violência para criar um clima de medo generalizado, que é o caso do Brasil, numa população, e dessa forma atingir um determinado objetivo político. No caso deles, é o comando daquelas áreas. O terrorismo tem sido praticado por organizações políticas, tanto de direita quanto de esquerda, por nacionalistas, grupos religiosos e por traficantes. Então, a gente tem que entender que até dentro das próprias Forças Armadas, quando se dá um golpe de Estado, ou policiais, há um ato terrorista. Portanto, não há dúvida com relação a isso. O que eu acho, só Santiago, Marcelo e Paulo, que a gente deve agir com mais contundência, porque aquelas operações do Castro, lá no Rio de Janeiro, que mataram 127 pessoas, sendo que 17 sequer tinham antecedentes, portanto, supõe-se sejam pessoas decentes, é uma barbárie, porque mata a gente, mas não resolve o problema. E um problema que se estendeu por muitos e muitos e muitos anos. Me surpreende que o governo carioca não tenha percebido isso, a ocupação dos morros, o controle dos morros por parte do tráfico de drogas e das organizações criminosas. Me surpreende, inclusive, que alguns deputados federais, um deles, por 28 anos, deputado federal em nome do Rio de Janeiro, também não tenha percebido. Curiosamente, ele se chama Jair Messias Bolsonaro. Foi presidente, também não fez nada. Está na hora de a gente chamar organismos internacionais, juntar as forças para acabar com isso de uma vez por todas, porque a polícia de inteligência é aquela que resolve o problema. Não dá para a gente aceitar, num país como o nosso, um poder paralelo. Isso é muito triste de ver acontecer. É com você, Santiago. Marcelo Rocha, a gente está pensando aqui em várias hipóteses, né? Vamos pensar na hipótese que vai dar certo. Estados Unidos invadiu, no caso, invadiu com autorização do Brasil, né? E foi combater lá o crime organizado, conseguiu, beleza. Mas não tem, por exemplo, nesse tratado, né? Porque isso é um tratado, não é um contrato, é como se fosse, mas é um tratado, uma cláusula dizendo que depois de combatido, esse momento a gente volta para os Estados Unidos com o nosso exército. Ou seja, não está dizendo que eles vão entrar e vai ter uma data para sair. Está dizendo que eles vão entrar. Agora, por outro lado, entrou, não deu certo de combater o crime organizado, continua a mesma coisa. Como nós vamos tirar os americanos de dentro do país? Será que a gente não está criando mais uma milícia? Quer dizer, ficam várias perguntas no ar, né, para a gente poder analisar mesmo esse assunto, que é importante, porque a partir do momento que for sancionado, que eu acho que não vai nem depender muito aí do presidente Lula, que já se posicionou contrário, né, a essas ações, justamente por causa da soberania do país. Isso aí vai passar por cima da soberania. E é justamente isso que a gente está falando. Nesse tratado não existe um prazo, Marcelinho. Como tiraria, então, os americanos de dentro do Brasil, com seu exército instalado aqui, supostamente para combater o crime organizado? Ressaltando que o intuito é que entre e dê certo. Tem esse lado, mas e se não der? Pergunta difícil, hein? Você me coloca em xeque-mate, né? Eu estava olhando aqui a organização do crime organizado, né? São sintonias. Havia sintonia? Tem sintonia final do sistema, tal. Tem sintonias específicas na Baixada Santista. Ó. Sintonia Família Baixada Santista, sintonia final da Baixada, sintonia dos Gravata. Então, se sabem tudo isso, né? Sabem que os Gravatas vão lá para pegar informação, levar e trazer e tal, e aí ninguém faz nada. Cadê os congressistas? Cadê os ministros? Cadê o presidente? Cadê os senadores? Cadê? Porque está fácil de resolver, não está fácil? Tem uma organização, são bem organizados, já dizem como funciona, dizem o que vão fazer, e ninguém faz nada. Vão pegar a Constituição e falar, não, bandidinho, você está bem amparado pela Constituição. A Constituição não vai deixar que ninguém deixe, que viram você e não vão deixar que ninguém deixe. Para com isso, né? Para com isso. É querer, aí é mexer demais com a inteligência do povo brasileiro. Bom, a minha inteligência, não é de ninguém, a minha inteligência. Porra, quer acabar com isso? Está fácil de acabar, pelo amor de Deus, né? Pelo menos já estancar grande parte de assuntos aí, está fácil de acabar. Agora, não querem acabar.
não querem acabar. Né? Não sei quem, nem por quê, né? Não tem como chegar nessas informações, mas é uma grande organização e bem organizada, bem organizada. Não dá para dizer que não, viu? Não sei se o Paulo e o Paulo, né? Paulo e Paulinho, Paulo e Paulinho. Pau hoje. Já viram essa reportagem aí e tal? Está tudo mapeado ali e são muito bem organizados. Né? Como é que a polícia sabendo, ou justiça sabendo, tá? Ninguém se organiza para desorganizar o outro lado. Então, desculpe, é ineficiência do Estado. Né? Ineficiência do Estado. E os de fora, vendo isso, falam, ó, lá dentro só tem inoperante, tem incompetente e tal, então vamos ter que fazer alguma coisa. Não sei, é minha visão, estou vendo isso. Né? E aí tem essas coisas que acontecem, a gente fica... Ó, o Porto de Santos é o maior canal aí de entrada, saída e tal. Ninguém sabe disso. Não sei mais o que falar. É complicado. Então, é não querer mesmo resolver. É só isso. Né? Sabe? É aquele tipo de coisa, né? Que é justiça, sabor justiça. Né? Gestão, sabor gestão. Né? Temos presidente, sabor presidente. Né? Temos prefeito, sabor prefeito. Então, é tudo no sabor, não tem nada efetivo nesse Brasil, então não tem como dar certo. Eu fiz essa pergunta para você, Marcelo, porque a gente não pode esquecer que as milícias, né, Paulinho, elas começaram com policiais de folga indo combater o crime organizado dentro da favela. Acabaram combatendo tão bem que eles tomaram o lugar da chefia, né? E aí, quer dizer, largaram o uniforme também e foram para o outro lado. E, quer dizer, até hoje está no que está, que a gente vê aí o crime crescendo muito. E como o Marcelo falou muito bem dividido também. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, Paulinho, que é importante, é que existe uma coisa chamada patrocínio eleitoral. Eu acho que é aí que empaca. Então, quer dizer, não vamos trazer os americanos para dar jeito numa coisa que a gente quer que dê jeito, porque a gente não consegue dar jeito, mas empaca no patrocínio eleitoral. O que a gente tem que resolver para dar jeito nessa situação, só para a gente ir para o encerramento, porque não dá para conviver com o crime organizado do jeito que está, né, Paulinho? Não dá. Pelo levantamento que tem aí o Ministério da Justiça, né, grande Ministério da Justiça, que não faz nada, mas tem a justiça no nome, né? São 86 facções que existem no Brasil. 86. E crescendo. A gente lembra muito aí do CV, do PCC, do Primeiro Comando Puro, do pessoal lá do Rio de Janeiro, mas esquece que tem muita gente ali no Norte, Nordeste, que tem facções ali que dominam territorialmente cidades inteiras, né? Então isso aí é muito triste de acontecer. Gente saindo de casa, gente que morava lá faz anos, saindo dentro das suas casas e sendo dominadas aí a região inteira por facções, né? Principalmente ali no Norte e Nordeste. Cara, eu não tenho bola de cristal, Santiago, para responder a sua pergunta, mas o estrangulamento, eu acho que tem que haver um estrangulamento financeiro, né, que já se mostrou eficaz aí que aconteceu lá, nesses estrangulamentos aí dos pós de gasolina, em produções aí até de fazendas mesmo de álcool, destilarias de álcool, essas coisas todas que pertenciam aí ao PCC, como também, cara, tem que haver um combate físico. Não adianta nada você bater direto no dinheiro, mas também não haver um combate físico. Tem que haver um combate físico. Né? Essas facções aí tem que ter a reação forte aí do Estado, do governo policial, porque eles estão aí territorialmente avançando sobre o território do cidadão de bem, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Você vê que tem determinados lugares que é difícil a entrada da polícia militar. A polícia militar tem que chamar, por exemplo, guarnições aqui mesmo do estado de São Paulo. A gente fala, a polícia paulista entra em qualquer lugar. É uma mentira isso. É uma falácia. Se a polícia paulista não está agregada aí com grupos de elite, se não vier, por exemplo, Rota de São Paulo, se não vier mais gente do BAEP, tem determinados lugares que a polícia paulista não vai. E não vai mesmo. Entendeu? É mentira eu estar aqui falando que vai e que não vai. Porque lá em cima, por exemplo, nos morros ou determinadas cidades do interior,
os marginais estão muito mais bem preparados, muito mais bem equipados do que aquela guarnição que está naquela cidade. Então vai haver troca de tiro pesada, com armamento pesado, e a Polícia Civil não vai. Então tem que haver esse controle, esse estrangulamento financeiro, e tem que haver o combate físico mesmo, cara. Não tem jeito. Agora, é que nem o Marcelinho falou, foi muito bem falado, todo mundo sabe por onde se exporta drogas aqui, né? O Porto de Santos, trocentos noticiários, trocentas vezes, foi falado que é o maior exportador de drogas para a Europa, para a Ásia, para os países africanos. Então, quer dizer, esse tipo de estrangulamento tem que haver aí do pessoal aí, tanto da Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil na investigação, entendeu? A gente tem o porto aqui de São Sebastião também, que está sendo bastante usado, todo mundo sabe disso, né? É um porto que tem um monte de fragilidade no segmento de segurança. O Porto de Santos tem um nível de segurança até internacional, mas o Porto de São Sebastião aí é um porto altamente frágil, né? O pessoal está ali, os navios estão ancorados ali na barra. Então, quer dizer, o próprio Porto do Rio de Janeiro, né, do Espírito Santo. Então, quer dizer, as drogas são enviadas em quantidades absurdas, que não faz nada, não faz falta o cara perder um container de droga, mas vai passar 5, 6, entendeu? Os valores agregados dessa venda é muito alto e vale a pena o risco. É isso que tem que ser combatido. Então, eu não tenho uma bola de cristal para falar, olha, tem que ser feito isso, isso, aquilo. Tem que ser feita várias diligências, tem que agir em várias camadas. O crime organizado é que nem uma cebola. Você tem que ir descascando por camadas, não tem jeito. Você tem que agregar aí, acertar o financeiro, acertar militarmente o pessoal, o combate mesmo, e aí vai, o administrativo, o pessoal político, tem muita gente política colocada e bancada aí pelas facções criminosas, né? Tem muita gente colocada e bancada aí pelo judiciário. Você vê molecadas que a bancada faz faculdade, paga faculdade de Direito, faz concurso e entra, por exemplo, para a magistratura, para a promotoria, né, para a Polícia Federal, né? A gente sabe de casos aí de gente que foi bancada pelo crime organizado para entrar, por exemplo, numa Polícia Federal, numa PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para passar algumas informações. Então, cara, isso tudo tem que ser combatido são camadas, não é tão fácil assim. Mas quem tiver essa bola de cristal aí é mentira. Não existe bala de prata no ramo de segurança pública. Tem que ser feito um monte de coisas para a gente chegar num veredito final, num ponto final e que seja aceitável. Porque o término das drogas nunca vai acontecer, Santiago. Essa que é a realidade. Isso é uma utopia que não vai existir em país nenhum do mundo. Bom, e lembrando que essa ideia surgiu a partir de um mandado aí do Trump, um representante, ao Porto de Santos, para falar que se vocês não conseguem acabar com essa operação de drogas que existe dentro do Porto de Santos, então o Trump mandou avisar que ele vai fazer isso. Então, mas é uma falácia, né, Santiago? É uma falácia, que eu falei. O México manda metafetamina aos milhões. Não, mas eu digo, tem que ter um começo. E o começo foi justamente o Porto de Santos, né, Paulinho? Que é internacionalmente conhecido como justamente como um caminho das drogas. Bom, o Paulo Eduardo Costa, nosso conde, vamos para o finalmente aqui, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade. Bom, primeiro dizer que é uma bobagem o Trump mandar alguém para cá, porque nós temos soberania. Imaginar que ele vai querer invadir tudo quanto é país, ele não tem poder para isso, não. E essa situação de invadir o Irã, embora tenha tirado lá aquele governo teocrático que era péssimo, mas o governo se mantém, tanto que ontem ou anteontem elegeram já o sucessor, que é o segundo filho do Khamenei, que vai estar lá. Então, o Trump pare de blefar e de fazer coisas, ele tem que cuidar do umbigo dele, porque os Estados Unidos, o que tem de drogado é algo assim fora da realidade. Segundo, nós temos a inteligência da polícia. Eu confio na polícia brasileira. O que falta à polícia brasileira é equipamento, é recurso e é infraestrutura. Porque se juntarmos o trabalho da Federal com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, a gente já tem mapeado os pontos de droga, quem comanda, quem é verdadeiramente que vende.
Há, inclusive, uma fofoca que diz que existe corrupção dentro das polícias para preservar alguns uso de drogas. Então, o que nós precisamos do Brasil é não ter paixonite por isto, aquilo, pelo político certo ou errado. Nós temos que ter eficiência e eficácia. Esse país está precisando de alguém que tenha eficiência administrativa para dizer, olha, realmente, vamos combater, vamos pensar no coletivo, vamos estabelecer normas comuns que possam atender à população, que é isso que o político está esquecendo. Uma pena. Bom, finalizando o programa, agradecer o carinho aí do Paulo Schneider e do Marcelo Rocha e o seu, Santiago. Prazer enorme estar aqui. Agradecer o Padre Cláudio Scherer, que está nos mantendo no ar até agora. Muito obrigado, Padre Cláudio. Nossa quinta pauta está para todo mundo ver pela TV Unisantos. Obrigado. E que a gente possa estar aqui na semana que vem, mais uma vez, com convergências e divergências, mas fundamentalmente com democracia e respeito à opinião do outro. Obrigado, Santiago. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulinho Schneider. Marcelo Rocha, suas considerações finais, seu último comentário. Fica à vontade, Marcelinho. Agradecer estar aqui com dois amigos queridos. Começar a semana assim faz bem para a alma, bem para o coração, né? A gente gostaria de estar aqui falando de projeto, coisas boas, né? Ações boas que as pessoas tenham feito, alguma coisa, mas infelizmente, olha, nossa política, nossos governantes, nosso tudo aí, o pessoal só pensa, a grande maioria só pensa em si, né? E aí acaba sobrando isso aí para nós, né? Então, vamos em frente. Uma semana abençoada para o Paulo, para o Santiagão, para a nossa querida, amada, estimada audiência. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pela frente. Bacana. Paulo Schneider, suas considerações finais, seu último comentário. Obrigado, Santiago, por ter me convidado novamente, pela coragem de ter me convidado. Um abraço aí ao Paulo Eduardo, ao Marcelinho, meu amigo. Paulo Eduardo também, a gente de vez em quando tem umas contradições aqui no programa, mas o que não pode deixar de prevalecer sempre é a amizade, né, o companheirismo, essas coisas que a gente tem que ser, porque isso aqui é uma democracia, um concorda, outro discorda, e a gente tem que tentar traçar um ponto final bom para todo mundo, essa que é a realidade, né? Eu não estou aqui para discutir com o pessoal de direita, de esquerda, de centro. Estou aqui para colocar minhas opiniões. Acho errado determinadas coisas também, vou falar, né? Que nem agora a gente acabou de citar esse problema do Trump. Eu acho errado algumas opiniões que ele tem, e acho errado também algumas opiniões que o nosso presidente tem, e assim por diante. Então, são opiniões aqui pessoais, né? Quero deixar isso bem claro. E mandar um abração aí para todo mundo e até outro dia. Bacana, então. Então, ficamos assim, né? Vamos trazer aqui o final da nossa enquete. Ao final da nossa enquete, a gente está perguntando aqui, você concorda que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas? Sim ou não? Então, vamos lá. Mudou alguma coisa ou não? 86% diz que sim, 14% diz que não. Então, está aí o final da nossa enquete de hoje. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã, com mais um Cidades em Debate. Grande beijo a todos, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até há mais de 20 anos no mercado e com fabricação própria, a Suprema dá vida a todos os tipos de projetos em vidro e alumínio, como sacadas, janelas de todos os tipos de tamanhos, guarda-corpo, portas e portões, corrimão e muito mais, oferecendo o acabamento que sua obra merece. Suprema Vidros e Alumínio, o melhor parceiro para sua obra. A vida muda num instante, sua família precisa de segurança. Com o seguro de vida, você garante proteção financeira, apoio emocional e tranquilidade, mesmo quando o inesperado acontece. Seu legado pode ser cuidado, mesmo quando você não estiver por perto. Invista na paz de quem você ama. Seguro de vida, o cuidado que permanece. Fale com a gente e conheça as opções ideais para você.